Olá, turminha, terceiro ano. Na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos relembrar algo que a gente já viu lá no início do bimestre, tá? Nós vamos ver sobre divisão silábica. Antes da gente relembrar a divisão silábica, é importante que a gente lembre o que é sílaba, tá? Então, relembrando o que é sílaba. Na palavra, cada fonema ou grupo de fonemas pronunciado é uma sílaba. E o que é fonema? Fonema é o som que a gente dá, cada som pausadamente. Exemplificando mais uma vez. Chamamos de sílaba as unidades ou grupos de fonemas emitidos em uma só emissão da voz. Um exemplo muito fácil é naquela nossa brincadeirinha de adoleta. Infelizmente eu não posso nem dar um exemplo com alguma professora aqui do lado. Então a gente vai ter que usar um pouquinho a imaginação. Quando a gente faz pausadamente adoleta, cada emissão dessa é uma sílaba. Então, outra coisa muito importante para a gente lembrar na sílaba. Toda sílaba tem como o núcleo, a sua parte importante, a vogal. Então, toda sílaba precisa ter uma vogal. A, E, I, O, U. Em toda sílaba vai ter uma dessas letras. Não existe sílaba só com consoante, mas existe sílaba só com vogal, como é o caso de adoleta. Quando eu faço A, é uma sílaba. Do, outra sílaba. Lê, mais uma. Tá, a quarta sílaba. Então, esse exemplo foi muito bom por vários motivos. A gente entendeu que cada fonema desse, cada som pronunciado é uma sílaba, e a gente entendeu que as sílabas podem ser divididas. E quando a gente divide a palavra em sílabas, a gente pode classificá-las de acordo com a quantidade de sílabas, tá? Na nossa língua, muitas palavras são derivadas do grego. Quando a gente faz a classificação de sílabas, isso acontece também. Como, por exemplo, nós classificamos quanto a divisão de sílabas em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílabas. Então, mono é uma palavra que deriva do grego, que significa um. Dissílaba, di também é derivado, que significa dois. Tri, três e poli, vários, tá? Então, quando eu falo a palavra quem, por exemplo, ela é uma palavra que só tem uma sílaba. Então, ela é uma palavra monossílaba. Quando eu falo adoleta, ela é uma palavra com 4 sílabas. Então, a gente já classifica quanto ao número de sílabas como polissílaba, tá? Então, voltando a essa questão de divisão de sílaba, ela é muito importante na nossa escrita. Além dessa classificação, para a gente até classificar também como sílaba tônica, que é uma questão que a gente vai falar mais na próxima aula, mas nessa divisão, quando a gente vai escrever um texto que acaba a linha, a gente não pode terminar de qualquer forma. Então a gente precisa separar com um hífen, que é aquele tracinho, e separar na sílaba. Quando a gente separa nessa sílaba, a próxima sílaba continua lá embaixo. A gente só precisa colocar o hífen e continua lá embaixo. Voltando ao exemplo de adoleta. Então, se eu fosse escrever, por exemplo, eu estava brincando de adoleta e não coube o adoleta, eu escrevo ado, tracinho, leta embaixo. Ah, tia, mas dava para eu escrever o L. Eu escrevi o L, tracinho lá embaixo e continuo. Não, isso não pode acontecer, tá? A gente precisa separar de acordo com o fonema, de acordo com o som que aquela sílaba vai fazer na escrita, porque isso é essencial para o leitor, tá? A gente falou isso também em muitas aulas, que quando a gente escreve, a gente sempre escreve para que alguém leia. Então, a gente precisa escrever com significado. Ok? Então, na atividade de hoje, foi solicitado que vocês dividissem, fizessem essa divisão de sílaba e também observassem um bilhetinho que foi escrito e algumas sílabas foram divididas erradas na hora da escrita.